para a nossa meditação e para a nossa gratidão diante de Deus. Vamos ficar de pé para a leitura desse grado. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Ele, porém, vendo andar sobre o mar, pensava tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Fala, Senhor, as nossas vidas e nos ensina a sermos gratos ao Senhor. Ministra para nós nesta hora tão especial, para que nós, como igreja, compreendamos a obra de Cristo por nós, a obra do Senhor nas nossas vidas e o ministério específico do Senhor cuidando de cada um de nós. E que o Senhor possa nos ensinar para que nós, como igreja, possamos compreender aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, de acordo com a tua vontade. E em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Logo a seguir, compeliu Jesus seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado da Betsaida, onde ele despedia, enquanto ele despedia as multidões. O texto apresenta para nós a figura de nosso Senhor Jesus Cristo pós-multiplicação dos pães. Ele multiplicou os pães e os peixes, sustentou a multidão que ali estava, sustentou a sua igreja de uma forma maravilhosa, cuidou da fome daquela multidão que ali estava ouvindo a sua mensagem, esperando o sustento vir das mãos poderosas do Deus Santo. Uma multiplicação, algo diferente daqueles dias. E agora, após alimentar toda a multidão, ele fala com os discípulos: passa adiante, vá adiante, eu vou ficar. E ele sobe ao monte para orar. A primeira coisa que eu gostaria de colocar nesta noite: nós que cremos na perseverança dos santos, nós que cremos que Deus persevera por nós, eu gostaria de dizer nessa noite que nós devemos agradecer a Deus, sermos gratos a Deus, porque a sustentação da sua igreja é porque o Senhor Jesus intercede pela sua igreja em oração. O Senhor ora pela sua igreja. Nós muitas vezes gostamos de enfatizar no nosso ministério a obra redentora de Cristo Jesus. Falamos dele como o nosso Salvador, como aquele que é o nosso Redentor, mas esquecemos que, sendo ele também o nosso Redentor, ele é aquele que intercede por nós, que tem um cuidado muito especial das nossas vidas, em oração. Ele ora a Deus pela sua igreja, pelo seu povo. Por isso nós temos a certeza da redenção e da salvação eterna. Em Romanos capítulo 8, ao descrever algumas coisas interessantes pelo nosso ministério e olhando para a igreja naqueles dias, nós vamos encontrar uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada. Inicialmente, o texto traz a nós a luz do ministério do Espírito Santo, falando que o Espírito Santo também intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Também o Espírito semelhantemente nos assiste
em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas a obra do Espírito Santo não é obra de nós para Deus. A obra do Espírito Santo é de Deus para nós. Ele intercede em nós, para que nós possamos compreender a vontade soberana de Deus nas nossas vidas. E Ele atua nas nossas vidas, para que eu e você possa compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso esse texto está intimamente ligado. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o Espírito Santo, na sua intercessão, fala de Deus para nós. Mas aí o texto muda, e a partir do verso 31 o texto começa a dizer: que devemos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é contra nós? Agora a visão do texto é a perseverança, é a certeza que nós um dia entraremos na cidade celestial. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os coerá? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E o texto agora descreve uma das coisas que nós, muitas vezes, na igreja, não paramos para examinar. E também intercede por nós. Nós temos um advogado junto ao Pai, por isso somos perdoados pelos nossos pecados. Quando o inimigo levanta acusação contra nós, Jesus se coloca e afirma: eu morri por eles. E nós não somos vistos por nós mesmos, nós somos vistos através da pessoa de Jesus Cristo. Eu morri por eles. Por isso a igreja tem a certeza da perseverança, não pelo ato seu, mas pelo ato de intercessão do Senhor. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É importante também observarmos que Hebreus capítulo 7 volta a essa mesma temática, e agora em uma profundidade um pouco maior. A linguagem do autor de Hebreus é comparando o ministério sacerdotal dos sacerdotes do Velho Testamento com o sacerdote que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Falando primeiro da ordem de Melquisedeque, mostrando que Jesus é um sacerdote eterno para todos sempre, superior ao sacerdote levítico. E no verso 25, no capítulo 7, nós podemos ler: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha bem a linguagem: vivemos sempre para interceder por eles. Vivemos sempre para interceder por eles. Senhor, graças te damos, porque o Senhor ora por nós. O Senhor intercede por nós. O Senhor clama por nós. Quantas vezes, meus amados,
quando estamos enfraquecidos, sentimos que nós não temos mais condições, é como alguma coisa nova acontece e nós somos levantados e guiados como igreja. Quantas vezes a história da igreja, a igreja perde o seu rumo, e Deus, na sua misericórdia, no seu poder, cuida da sua igreja com o bálsamo, cura os ferimentos. Ele vive a interceder por nós. Eu fico imaginando a história de Moisés, quando intercedia por povo, quando o povo caiu no pecado. Aliança do Velho Testamento. Agora, a aliança do Novo Testamento, Jesus Cristo faz muito maior por nós. Ele dirige ao Pai e fala por nós de uma forma muito pessoal, pois nós não precisamos temer. Ele está orando por nós. Mas há outra coisa interessante nesse texto de Marcos. Jesus não só orou, mas ao cair da tarde, aqueles discípulos enfrentaram situações difíceis. E o texto deixa bem claro no verso 48, e vendo-os em dificuldade a remar. O Senhor não só intercede por nós, ora por nós, mas o Senhor nos vê cada ação das nossas vidas e cada momento das nossas vidas. Uma das coisas mais lindas no livro de Êxodo, no capítulo 3, se os irmãos depois quiserem observar, o capítulo 3 de Êxodo, quando o Senhor veio a Moisés, e a linguagem que o Senhor usa diante de Moisés, no verso 7, é uma das coisas mais belas das Escrituras Sagradas. Disse aí ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa das dores, conheço o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios. Vi a aflição do meu povo. Meus amados, quando nós olhamos a igreja, nós pensamos que há muita coisa que se passa na igreja e o Senhor não sabe. Mas não há nada que se passa na igreja que o Senhor não saiba. Todas as coisas da igreja estão claras diante dos olhos do nosso Deus, aos olhos do Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Ele vê todas as coisas. E o salmista, no Salmo 31, levanta o mesmo questionamento para nós, para que nós possamos compreender essa ideia presente de Deus, na sua graça, no seu poder. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, verso 7, pois tens visto a minha aflição e conheceste as angústias da minha alma. E no Salmo 33, ele começa: o Senhor olha nos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Senhor, nós somos muito gratos, porque o Senhor não somente intercede, garantindo a nós a perseverança, mas o Senhor vê as nossas lutas, nossas batalhas, nossas situações. O Senhor vê as injustiças. O Senhor vê também como nós praticamos injustiças. O Senhor vê como nós nos conduzimos. Meus amados, já pensaram quando nós recebemos um visitante ilustre em nossa casa? Uma pessoa que a gente considera ilustre. Como que recebe um visitante ilustre em nossas casas? Eu fico imaginando que se alguém tivesse o privilégio de receber na sua casa a presidenta do nosso país,
mesmo que apoiamos ou não apoiamos, você tivesse o privilégio de receber na sua casa, naquele dia seria um dia especialíssimo na sua casa. Você possivelmente ia procurar seu vizinho, perguntar: você não tem uma toalha muito branca, de linho finíssimo? Eu vou receber a presidenta em casa, eu quero colocar uma mesa, eu quero colocar uma toalha especial na mesa. O guardanapo será especial. A prataria será especial. Como toda mulher, cada mulher tem alguns segredos que só elas possuem. Meus queridos maridos, não pensam que as nossas mulheres não têm segredos. Mas quando vai alguém que é considerado importante aos olhos de nossa esposa, ela traz copos que nós nunca imaginamos que ela tem guardado. Travessas que nós nunca pensamos. Chávenas que nós nunca vimos. Um jogo especial de chá é colocado à mesa. É um visitante ilustre. Tudo é colocado nos detalhes. Os filhos menores são conversados antes. Vai chegar um visitante aqui, vocês têm que comportar assim, assim, assim. Coitados dos meninos. Ninguém pode falar mais alto nem pedir nada. Aqueles meninos são os mais educados que existem na face da terra naqueles dias. O visitante vai sentar em um lugar especial na nossa mesa. Nós vamos servir o primeiro. A educação que nós nunca tivemos. Nós temos que mostrar para o nosso visitante toda a nossa educação, toda a nossa firula, toda a nossa finesse. Uma coisa especialíssima. Meus queridos, e Deus, o visitante mais ilustre, Ele vê você todos os dias no seu almoço. Ele vê você todos os dias no seu café da manhã. Ele vê você todos os dias na maneira que você deita. Ele vê você todos os dias na maneira que você levanta. Ele vê os seus resmungões, as suas reclamações. Ele vê os seus choros, as suas reclamações, justas ou injustas. Ele vê você se preparando para vir no conselho, que é a perda dos nossos presbíteros. Se você vem com alegria para a reunião, você sai de casa dizendo para a esposa: que canseira, mais uma reunião hoje. Sabe que o pastor não poderia deixar essa reunião para outra data? Logo hoje, que queria ficar em casa, e o pastor marcou a reunião. O pastor está folgado mesmo, poderia ser qualquer dia. Ele escolheu hoje. Ele estava como se o pastor se prepara para a reunião. Talvez sair de casa e dizendo: vou ser jogado na cova dos leões. E diz para a esposa: será que você vive hoje? Meus queridos, Deus vê. Deus vê todas as coisas. Deus vê como você trata seu filho ou sua filha. Como mudaria as nossas vidas se nós tivéssemos a consciência exata da visão de Deus em todas as coisas nossas? Se nós estivéssemos conscientes dia após dia que Deus está vendo a nossa igreja, de maneira que nós nos preparamos para entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e temos colocado diante do Senhor todos os nossos dízimos e todas as nossas ofertas. Como mudaria as nossas vidas se a igreja tivesse uma visão espiritual da presença onisciente de Deus em nós, e da onipresença de Deus e da habitação do Espírito Santo que somos nós?
Nós somos um corpo e o Senhor Jesus é a cabeça da sua igreja. Como mudaria a nossa visão do nosso ministério? Muitas vezes nós ouvimos dentro de você quando nos preparamos para vir para a igreja. Nós sairíamos de casa cantando e louvando o Senhor, porque estamos indo à casa do meu Deus. Levantaríamos cedo, animados, cantando cânticos de louvor e de adoração a Deus. Estamos caminhando para a casa de Deus. Se de um lado nós cremos na perseverança, do outro lado nós temos de crer na onisciência, na onipresença, na onipotência de Deus. E saber que o Senhor Jesus tem na sua mão direita a sua igreja e os seus pastores. Ele dirige a sua igreja como lhe apraz, de acordo com o seu projeto eterno, para a glória de Deus. Lá está o arco, lá está a aflição. E agora o texto sagrado nos conduz a outro momento muito especial, dentro da providência de Deus. O Deus que intercede, o Deus que vê, é o Deus que vem. Vem ao encontro da sua igreja, vem ao encontro do seu povo. É o momento da intervenção de Deus na história, andando por sobre as águas, isto é, de uma maneira toda especial, da graça e do poder de Deus. Algumas vezes assustando alguns que estão despreparados, ao ponto do próprio Pedro dizer: Senhor, se é tudo menos, manda andar por sobre as águas também, como narra Mateus. O Senhor veio por sobre as águas. No século XVI, o Senhor viu como a igreja estava, e o Senhor, na sua graça, interviu na igreja, levantando um jovem chamado Lutero, que foi levado para um convento, para um mosteiro agostiniano, mosteiro de Erfurt, não simplesmente por uma visão espiritual, mas foi levado ao mosteiro pelo assombro e pelo medo da morte, quando viu o seu amigo Alípio morrer num raio, e ele queria encontrar um Deus gracioso. E à medida que estava naquele mosteiro, ele descobriu as Escrituras, e lendo as Escrituras, ele viu que a igreja não poderia continuar no jeito que estava. E agora, uma visão dramática da graça de Deus e do poder de Deus, Lutero proclama as 95 teses, inicia o fogo da reforma protestante do século XVI. O mesmo Deus, que o jovem que se preparava para o ministério sacerdotal da igreja daqueles dias, Calvino, que estava em um colégio dos capetos em Paris, profundo conhecedor da filosofia, mas aquele jovem começou a ser influenciado das teses de Lutero, pelos ensinos de Lutero, tem contato com aqueles ensinos, nós não sabemos como. Aquele jovem tem que sair da cidade de Paris, e ele procura um lugar para continuar seus estudos. Aí ele não tinha tido a experiência profunda de uma transformação total pela graça de Deus. A experiência de salvação de Calvino se deu pelo estudo das Escrituras Sagradas, diferente da experiência de Lutero, que foi dramática. E Calvino dirige-se para Estrasburgo, mas ele tem que passar por Genebra. Genebra, lá está um homem simples, Farel, Guilherme de Farel. E Farel olha para Calvino: e seu lugar aqui.
E Calvino reluta, diz: não, eu tenho que ir para Estrasburgo, é lá no lugar. E Falel afirma: se você não ficar em Genebra, Deus vai mandar um raio do céu e vai tirar a sua vida quando estiver a caminho. Tocado pelo medo, Calvino ficou em Genebra e ali inicia por 3 anos a Reforma Protestante. Mais tarde é expulso de Genebra e 3 anos mais tarde é chamado de volta para a cidade de Genebra e recomeça as suas pregações. É Deus andando por sobre as águas de uma maneira diferente que nós podemos imaginar. É Deus intervindo na história, Deus intervindo nos caminhos que nós não entendemos. É Deus na sua graça e no seu poder que sustentou aquela mulher. É Deus na sua graça que envia o apóstolo Paulo para a sua última viagem missionária, não como um homem livre, mas como um prisioneiro. E que um prisioneiro, Paulo, tem de cumprir a sua viagem até a Roma, onde teria de testemunhar a casa de César, estando na prisão. Diferente dos nossos caminhos, diferente da maneira que nós entendemos. O homem já velho, cansado, as últimas cartas de Paulo agitou porque ele estava cego, completamente cego. Um Paulo que é enviado a Gálatas, a região da Galácia, em busca de tratamento médico, como afirma o capítulo 4 da sua carta aos Gálatas. Ele foi buscar naquele lugar alívio para a doença que ele tinha nos olhos. Ele tinha tumores nos seus olhos. Alguns autores afirmam que aquilo purgava, dava nojo, e as pessoas se afastavam de Paulo. Mas chegando na região da Galácia, aqueles irmãos, vindo da sua pregação, o seu ministério, estavam prontos a arrancar, se preciso for, os seus próprios olhos e dar a Paulo. E a igreja foi plantada na Galácia. Caminhos diferentes do Senhor. É o Miguel Torres, enfermo, doente, sem condições de vida, um dos 4 alunos do seminário, semi-morto, é trazido numa leiteira naqueles dias, isso é carregado, muitas vezes conduzido no lombo de 2 animais, e veio até a cidade de Poços de Caldas, a região de Caldas. Vendo Júlio Andrade Ferreira, escreveu um dos livros mais preciosos que todo presbiteriano deve ler pelo menos uma vez na vida, o Apóstolo de Caldas. E ao narrar a história, Pedro Júlio já foi chamado à presença de Deus. Afirma que Deus usou Miguel Torres com uma pena, como professor, construiu escolas, como pastor, abriu igrejas em toda aquela região e em outras regiões. Miguel Torres foi o grande defensor das acusações que ele recebia naqueles dias, no final do século XIX. Meus queridos, Deus trabalha de maneira diferente na sua igreja. Ele vem andando por sobre as águas, não os caminhos nossos. Quantas vezes o conselho da igreja planeja e Deus tem outros propósitos, e Deus vai mudando os corações. Eu me lembro uma vez nós estávamos para ter a eleição de presbítero, isso há muitos tempos, de igreja, na primeira igreja que eu fui pastor. Naquela igreja nós tínhamos o costume, e na minha igreja hoje também eu tenho o mesmo costume, na qual eu sou pastor há 30 anos, 31 anos. Em Monte Carmelo eu fiquei 7 anos. E nós promovemos a eleição de presbíteros naquela igreja. E à luz de Atos 13 nós fazemos a mesma coisa todos esses anos. Colocamos a igreja em jejum, em oração, para que a igreja possa ter a experiência da Assembleia.
E no dia da Assembleia, os irmãos se apresentam. Todos aqueles que sentiam o desejo e o chamado de Deus se apresentam para serem presbíteros e diáconos da igreja. Eu me lembro que um jovem se apresentou no Monte Carmelo. Eu, antes de sair de casa, conversei com a minha esposa e disse: possivelmente fulano vai ser eleito. Com toda certeza, fulano vai ser eleito presbítero da igreja. Nós vimos um pouco e a minha esposa disse: você está orando, Deus pode mudar toda a história na vida de nossa igreja. E quando nós chegamos no dia da Assembleia, a pessoa que nós pensávamos que seria eleito não foi eleito. Foi eleito um jovem, bem jovem, não tinha mais que 20 anos. E aquele moço fez uma diferença na vida daquela igreja, no período que ele foi presbítero nosso, andando por sobre as águas. É assim a igreja, orientada por Deus. Nós temos nossas responsabilidades, nós temos o nosso papel, mas nós temos que ser sensíveis à atuação de Deus na história, de acordo com a vontade soberana dele, andando por sobre as águas. Meus queridos, são 80 anos da igreja presbiteriana e nós temos que dar graças a Deus pela igreja presbiteriana aqui em Bauru. Muitas vezes por situações as mais difíceis possíveis, muitas vezes com lágrimas e com dores, muitas vezes com incompreensão. Mas uma coisa eu tenho aprendido em toda a minha vida: nós não podemos tentar resolver aquilo que compete somente a Deus. O que Deus nos ensina é arrancarmos toda a raiz de amargura de dentro de nós, toda dor que nos perturba, e sabermos que a igreja está acima de nós. É a igreja do Senhor. Ela não pertence aos homens. O Senhor da igreja que orienta a sua igreja. Mesmo que nós muitas vezes pensemos que nós que vamos orientá-la, mas o Senhor da igreja que orienta a sua igreja, para a glória dele, para o louvor dele, de acordo com a vontade soberana dele. Ele faz o que ele quer, que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, muitas vezes. Deus que alimentou a viúva de Sarepta é o mesmo Deus que cuida da sua igreja nos nossos dias. E nós, como igreja, precisamos cada vez mais dobrarmos diante do Senhor. O Deus que levantou Lutero, levantou Calvino, levantou Knox, o Deus que trouxe Simon, é o mesmo Deus que continua levantando pessoas nos nossos dias, a nossa história, de acordo com a vontade dele, que nós precisamos nos colocar nos braços de Deus. Quando a irmã de Sábio, preocupada com a igreja, depois de 8 anos, e sentindo que Sábio terminava os seus dias ali, ele só pôde dizer para a irmã: buscar e fazer encostar nos braços de Deus. Deus levanta outros. A igreja de Deus, não é minha, não é do Marcelo, não é do Marcos, não é deste conselho. A igreja de Deus, cabeça da igreja, Jesus Cristo. A pedra fundamental da igreja é Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A glória e a honra pertencem ao Senhor, que dirige os caminhos da igreja de acordo com a vontade soberana dele, andando por sobre as águas. Meus queridos, eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos saber que no barco da nossa vida o Senhor está.
cuidando de nós. Mas eu gostaria que você olhasse para a igreja e pudesse entender que a perseverança da igreja só existe porque o Senhor persevera por nós. Ele intercede por nós, dia após dia. Ele é o nosso advogado. Pudéssemos entender também que o Senhor vê todas as coisas, que mudemos as nossas atitudes, porque nós estamos diante do olhar do Senhor. Ele vê todas as coisas. E pudéssemos, acima de tudo, descansar nos braços eternos de Deus, sabendo que o nosso Deus cria caminhos que nós muitas vezes não entendemos. Se você está com algum problema tão sério na sua vida e você não tem tido respostas, traga as mãos de Deus. Os caminhos Deus estabelecerá, porque Ele pode criar caminhos que você nunca imaginou que existe. Se você está orando pela conversão da sua família, dos seus entes queridos, do seu filho, sua filha, sua nora, seu genro, traga as mãos de Deus. Deus pode fazer o milagre. E Deus vai fazer o tempo dele, na hora dele, para a glória dele. Não desanime dos seus. Creia no poder de Deus. Se você um dia trouxe os seus filhos e o apresentou para o batismo, e você agora está vendo que seus filhos estão longe do Evangelho, clame ao Senhor. Tem coragem de dizer: Senhor, um dia eu consagrei os meus filhos para o batismo, traga-os de volta. O Senhor pode fazer esse milagre. O Senhor pode mudar a vida deles. O Senhor pode dar uma nova visão para eles. O Senhor pode entrar no caminho deles e fazê-los repensar de uma hora para outra. Pense, meu amado, na sua vida, na vida da sua família, e coloque tudo nas mãos de Deus. E que nós possamos dizer: Senhor, graças te damos, porque somos a sua igreja. Amém. Amém.